Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica da literatura brasileira para vocês. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma mulher que saiu das favelas de Belo Horizonte e que hoje tem livros publicados até mesmo fora do Brasil. Ela então é uma mulher de origem muito simples, que precisou então, ainda na adolescência, trabalhar como empregada doméstica para se manter nos estudos. Ela consegue concluir o ensino médio quando ela já tem 25 anos, então ela trabalha durante o dia como empregada doméstica e à noite então ela estuda e termina então o seu curso de magistério. Depois disso ela faz concurso para professora, ela faz graduação em letras, ela cursa o mestrado e o doutorado na área de letras e literatura comparada e também escreve. Então, ela já tem alguns livros, alguns romances e livros de contos e poesias publicados, então é uma pessoa que contribui para a literatura brasileira do nosso tempo. Hoje ela já é uma professora aposentada e luta então em movimentos de igualdade racial, porque ela é uma mulher negra de origem humilde e ela considera então importante sempre essa luta pela igualdade das mulheres, pela igualdade das pessoas negras aqui no Brasil. Então, Olhos d'Água é uma coletânea de contos, é o primeiro conto então que dá título a esse livro e, na minha opinião, o primeiro conto é o conto mais bonito que nós temos aqui nesse livro. A gente tem acesso a ele em vários outros canais também que falam desse livro, algumas pessoas fazem a leitura integral desse conto. Tem uma pequena entrevista com Conceição Evaristo, em que ela mesma faz a leitura do seu conto, e é muito emocionante ouvir Conceição Evaristo falando. Então, falando um pouquinho sobre esse primeiro conto. Se trata de uma mulher, então, que à noite está pensando sobre sua vida. E aí ela lembra muito da sua infância, ela lembra então dela, das suas irmãs, da sua mãe. Ela lembra que sua mãe sempre estava cheia de tarefas para fazer, mas ela sempre encontrava um tempinho para brincar e se divertir com as filhas. E só que tem um detalhe que ela não consegue lembrar da cor dos olhos da sua mãe. E aí, no outro dia de manhã, ela resolve que vai visitar a sua mãe. A sua mãe mora no interior do Brasil e ela está numa cidade grande. Então, ela precisa enfrentar dias de viagem até chegar na casa da sua mãe. Quando ela chega lá, enfim, ela contempla os olhos de sua mãe, que são, nesse momento, olhos d'água, porque estão cheios de lágrimas pelo reencontro. Então é um conto muito bonito, singelo, simples, mas que nos traz uma mensagem sobre a importância de voltar sempre às origens, de valorizar aquelas pessoas que nos deram a vida, que participaram da nossa infância e que nos marcaram tanto para a vida. Então é um conto que, mesmo que vocês não tenham acesso direto ao livro, vocês têm como acessar então em outros canais, e também a própria Conceição Evaristo faz a leitura em uma entrevista. Os contos seguintes tem alguns também bem bonitos, bem leves, outros porém pesados, com temas bem polêmicos. Nós temos até mesmo a questão dos linchamentos, que é um problema muito sério. Então tem vários temas assim que poderiam gerar uma grande discussão filosófica ou sociológica até mesmo. Nós temos aqui o problema da violência urbana, do tráfico de drogas e a violência policial, a discriminação racial. Nós temos o problema da violência contra a mulher e contra as crianças, o problema das balas perdidas, e aí as balas perdidas não são somente entre grupos criminosos rivais, mas muitas vezes entre esses grupos criminosos e a própria polícia. E aí algumas pessoas morrem e não se sabe realmente de onde que partiu essa bala. Muitas vezes a morte se torna uma coisa até mesmo banal, e isso nos choca muito em vários desses contos que a gente lê aqui. Tem questões assim bem delicadas, bem bonitas, relacionamentos homoafetivos, coisas de criança, pequenos desejos, pequenas
delicadezas das crianças, das mulheres, o desenvolvimento de alguns adolescentes, o drama da adolescência, muitas vezes a nostalgia, a melancolia que está presente na adolescência. Então nós temos uma série de temas aqui que a gente poderia falar sobre esses contos. Então vale muito a pena ler esse livro. São contos curtos, rápidos de ler. Então é um livro acessível também, com preço bastante acessível. Então fica aqui mais uma dica de leitura. Se vocês conhecem já a Conceição Evaristo, se vocês têm interesse nesse livro, comentem, compartilhem e até a próxima, pessoal!